Tá? Então o objetivo nosso aqui é listar informações do banco, e esse aqui é o cenário que nós temos, né? Uma página PHP com um corpo HTML e uma inclusão da conexão com o banco, certo? Então essa conexão é bem simples também. E aqui a gente está usando o Champ, certo? Onde nós vamos utilizar também um banco de dados do Champ, que já vem com ele, então facilita bastante. É o banco CD-Call, onde a gente vai usar a tabela CDs. Então já está tudo montado, nós não precisamos criar banco nenhum e também não precisamos nem inserir dados, que já tem alguns dados lá. Isso facilita para nós. Ok? Então qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Como a gente vai listar os dados, existem algumas maneiras aí. Nós vamos começar testando pelo menos alguma interação. Então vamos lembrar o seguinte, com relação aos comandos aqui SQL, tá? Se eu quisesse listar todos os CDs, que comando eu usaria? Lembra de ontem? Lembrando que qualquer listagem, o comando SQL é select. Está pequenininho ali, mas eu vou aumentando para vocês. Select. Lembra? Como eu quero todos os campos, não me interessa quais, eu uso aquele operadorzinho coringa, né? Que é o asterisco. Não é? O SQL ele vem sempre com a palavra from, que é para dizer de onde eu vou trazer os dados. E eu digo qual é a tabela que eu vou usar. CDs. E um ponto e vírgula no final. Então, ó, esse aqui é um comando SQL. Certo? Se eu der um clique agora em executar, ele tem que trazer para nós. Isso aqui a gente viu ontem, então, extremamente simples, né? Então, lembrem que aqui, ó, quais são os campos que a gente tem nessa tabela aí de CDs? Vamos lembrar ontem. Quais são os campos? Titel, interprete, JHR, que é o ano ali, dá para ver, né? E ID ou ID, tá? Vocês vão ouvir falarem assim. ID. Isso. Bom, só que assim, ó, para nós vai ficar meio complicado ainda quando uma lista tem mais itens. Então nós vamos começar bem fácil, que é o seguinte, eu quero selecionar apenas um elemento. Apenas um elemento. Então notem, aqui tem quantos elementos listados? Quais são os IDs deles? 1, 4, 5. Perfeito. Então eu quero listar um desses três aí. Ok? Então vocês viram que o ID deles é diferente. Não é igual. Então o que eu faria aqui? Select de novo. Quais são os campos? Todos. From. Qual é a tabela? CDs. Where. Aí vem a condição, né? ID igual. Isso. Então eu posso fazer isso aqui, ó, uma restrição. Eu posso dizer que eu quero dar um select, from CDs, where ID igual a... Aí eu escolho, eu vi que é diferente de cada um, né? Por exemplo, 1 ou 4, ou o que eu quiser. Se eu fizer esse comandinho aí, olha lá o que nós temos. Só vai aparecer 1. Tá, essa aqui é a situação ideal para nós nesse momento, que estamos começando. Perfeito? Essa situação para nós fica barbada. Então, como é que nós vamos fazer isso lá no PHP? Nós vamos fazer o seguinte. O momento de conectar com o banco já foi feito, certo? Então, o que a gente precisa lá no PHP que a gente tem entendido aí sempre? A gente tem criado uma variável chamada SQL, que geralmente vai conter o comando que nós queríamos executar. Ou a query, como queiram. Qual é a query que nós queríamos executar então? A query. O que a gente acabou de fazer aqui no Champ? Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. É o mesmo. É esse comando aí que nós vamos usar. Essa é a query. Então, eu vou pegar ela daqui e vou copiar para lá. Ó, vou deixar aqui para vocês. A partir disso, o que a gente faz? No PHP, para executar uma instrução SQL, ontem vocês viram, né? Eu estava andando aqui pelo roteiro ontem com vocês, e a gente viu que para executar algum comando, a gente tem o início que já foi feito, connect e select db, né? 2 comandos mais SQL lá. Connect
e selectDB. E para executar de fato uma query, é uma SQL query. Então nós vamos usar esse cara aqui. Como é que usa isso? MySQL underline query e dentro dos parênteses o que nós vamos utilizar? No roteiro diz, ó, por isso que eu deixo esses exemplos para vocês. Ó, eu uso a variável SQL que contém o nosso comando, vírgula, a variável que atualmente possui os dados da conexão. Se nós fizermos isso aqui apenas e rodarmos a página, não vai acontecer nada, a não ser que dê um erro. Isso a gente pode testar. Tá, então assim, fez o SQL, o que nós fazemos depois? Nós precisamos executar o SQL que nós montamos. Então, uma SQL Query é responsável por isso, certo? Então, aqui a gente está falando que uma SQL Query executa o SQL que a gente montou e guarda a variável resultado que nós criamos. Essa variável aqui é nossa, pode ser qualquer nome. Depois disso, o que nós precisamos? O que vem lá do MySQL, tá? O retorno do SQL executado, ele vem num formato não próprio para o PHP. Então o PHP faz o quê? Ele usa uma outra função chamada FetArray, que acessa o que veio do SQL e transforma num formato usual para que ele possa tratar esses dados aí dentro do nosso programa. Estando aqui esses dados, digamos, ele fica num formato de array. Na verdade, o formato ele é chamado de array associativo. Tá? Existe uma explicação também por que do associativo. Para nós, a gente pode entender apenas o seguinte. Uma vez que ele já é um array associativo, eu posso acessar essa variável dados nesse formatinho aqui, ó. Dados, abre colchetes, fecha colchetes, e o nome do campo que eu quero que venha. Nesse caso, titel, por quê? Porque lá no banco de dados CDs, CDCall, né? Na tabela CDs, nós temos esse campo aí. Nós temos esse campo aí. Cadê ele? Aqui, titel. Tá? Então, o que o nosso comando aqui está fazendo nesse caso? Ele está pegando o retorno que veio para o campo titel e está jogando dentro da variável elemento. Elemento não seria o nome mais adequado, né? O que a gente podia chamar aqui? Título. Título. Aí, no caso aqui Vamos tem ver. o ID1, né? Exato. Tá vindo só um porque o ID é 1. Se eu quisesse mais informações, eu poderia fazer o quê? Eu não quero só o título, eu quero mais coisas. Criou outra variável. Intérprete. Ó, eu faria novamente, gente. Ó. Dados. O que vai aqui? Ah, o campo lá relativo ao ingresso do nome, né? Ah, já está aí, Interprete. Tá, então aqui, ó, conforme eu quero trazer novas informações, eu crio novas variáveis e vou só manipulando na dados mesmo. Tá? Para eu exibir essas variáveis aí, eu posso usar echo e inventar coisas. Ó. Por exemplo, título, tá? Título do disco. E botar ali a minha variávelzinha já. Título. Né? Aí quebra a linha e tal, para fazer um negócio legal. Ó, vou testar só com o título, ok? A gente pode ir lá olhar para ver. Olha lá. Título do disco. Foi o que apareceu aqui pra nós. Beauty. Gente, assim, gente, o echo, o que vocês podem fazer aqui no echo, tá? Vocês podem, por exemplo, inventar algo assim, ó, se quiserem. Dá para quebrar a linha no echo. E se quiserem fazer outra frase aqui, ó, pode fazer à vontade. Tá? Ó, intérprete. Dá para inventar coisas aqui.
Ah, desculpa. Não precisa repetir o É. comando. Não, porque na verdade assim, ó, olha aqui onde é que eu estou fechando as aspas. Viu? Entendi. Então aspas duplas aqui, fecha lá embaixo e aí tu pode fazer. E aí aparece. Ó. Sacaninha. Entendeu? Ó, e aí coloca lá o que vocês quiserem, né? Ano. Mas aí eu já tô pensando já em mais de um registro já. Nós vamos chegar lá agora. Inclusive a ordem vocês podem mudar, né? E Também. aí vai mudar a ordem de dar o display nesse negócio aí. Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Ô, professor, é o senhor Girafales. Testando. Professor Girafales. Olha lá. Ah, mas eu queria jogar isso lá dentro do HTML. Bom, então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar a minha rotina aí onde eu faço as coisas e jogar ela para dentro do HTML. Para ficar bonitinho. Nesse caso aqui nosso, tá? Seria bem simples. Vai lá para baixo do H1 lá, abre um PHP lá. Ok? E joga esse eco aí que a gente tem para lá. Nesse caso dá para fazer isso. Estou frisando bem nesse caso porque vocês já vão ver. Ó, aqui alterado, testa lá, bonitinho. Feito? Então nesse código aqui a gente listou uma informação que trazia apenas uma linha, certo? Objetivo concluído, resultado lá, beleza. Só que não é isso que a gente quer, né? A gente quer trazer várias informações para o caso de quando o select não traz uma única linha, mas várias. Então nós vamos fazer isso agora. Sugiro que vocês façam o seguinte: salvem como esse arquivo aí, tá? E deem lá um nomezinho 2 para ele, tá? Então ele vai ficar com o nome lista, dados, tabela, tracinho 2. Para vocês preservarem aí o que vocês já fizeram que está funcionando. Certo? E mandem. Oh, o meu não abriu? Deixa eu ver. O que eu fiz aqui? Achei que ele abriu. Agora sim. Tá, e aí só cuidem ali, se ele não está aberto, abram, tá? O lista dados tabela 2. Só observem aí se o Notepad abriu ele na hora que salvou como. Tá lá? De vocês? Foi. Eu não sei porque o meu não ficou, mas tudo bem. Então não vem o caso. Bom, o que nós vamos começar a mudar nesse código aqui? Primeiro, o select. Não queremos mais uma única linha. Tá? O que nós vamos fazer então? A nossa restrição do where cai fora. Sai fora. E aí fica lá apenas select asterisco for all CDs. Então agora não é mais uma linha de dados. São várias linhas de dados. Segundo, vai haver alteração aqui? Não. Não vai. Porque o retorno tem que ser guardado de qualquer forma, então fica em resultado mesmo. Não vai haver alteração. Tá? E na linha seguinte, teremos alteração aqui. Também não. Fetch array, pega lá o resultado que vai vir, que no SQL vão ser várias linhas, e guarda dentro de dados. Não teremos alteração também. Porém, temos uma pequena diferença. Se vocês tentarem executar esse código agora, vai funcionar, só que assim, ó, tudo bem, veio, só que veio o quê? Veio quantas informações? Veio uma só, né? Mas na verdade isso consiste em uma linha só lá do que a gente tem no banco, né? Se a gente for lá olhar, ó, mas peraí, pô, e olha lá, tinha quantas linhas? Tem 3, no mínimo, então deveria ter vindo essas 3 aí. O que acontece é que a nossa operação aqui de pegar esses dados, está faltando alguma coisa. O que está faltando? Está faltando uma maneira de que
para cada linha que tiver, eu recupere aquela informação. Então aí pode ser, certo? Claro que o for tem um problema nesse caso. O for tem um problema nesse caso porque o for ele é finito, né? Tu tem que especificar o fim dele. E quando tu traz dados de banco de dados, o que acontece? Tu não sabe exatamente quantas linhas tu vai ter lá. Porque a tabela pode ser diferente e vamos pensar mais longe ainda. Se tu tem um sistema web, muita gente vai estar usando, né? Então quer dizer, pode ser que na hora que tu listou, alguém incluiu um dado. Ou várias pessoas incluíram dados. Então realmente tu não sabe quantas linhas vai ter. Pode ter 100 linhas agora e no segundo seguinte ter 200. Porque tem uma galera lá que está acessando o teu programa. Então o que é o melhor aí? O melhor é a estrutura while. Certo? Então aqui a gente tem que aprender uma outra estrutura, que é o comando while. Então lembrando, o que a gente faz para descobrir? Vamos lá no W3 Schools. Ok? E vamos procurar lá a estrutura while. Ele é bem fácil, tá? Não tem muito... Vamos ver se essa aqui já nos resolve. Diferença do while para o for. Básica. O for tu tem que especificar onde ele termina. E no while tu também tem que especificar, só que o while ele trabalha no seguinte, ele vai continuar executando a repetição das instruções até que alguma condição de parada seja executada, seja verdadeira. Digamos assim, no for tu tem que dizer, executa 100 vezes. Ele executa 100 vezes. No while não precisa ser 100 vezes. Eu posso fazer um teste e o while vai ficar testando. Teste é verdadeiro? Então, pum, parou. É o loop, né? Exatamente. While, a tradução de while significa enquanto. Então olha aqui, ó, na verdade aqui tem a sintaxe, ó. Olha ali como é que é. Escreve a palavra while, abre parênteses, aí ele colocou ali condition is true. O que significa? Condição é verdadeira. Fecha parênteses, abre chaves, vai o código, fecha chaves. É assim que nós vamos montar ele. Então lá no nosso código, como é que vai ficar? While, essa aqui é a estrutura dele. Certo? Bom, qual é a nossa condição? Nossa condição é a seguinte. A nossa condição vai ser a seguinte. Enquanto o fetch-array conseguir trazer dados e jogar aqui no dados, nós podemos continuar o loop do while. Vamos tentar fazer mais ou menos esse raciocínio aí. Isso, a gente pode pegar esse cara aqui, na verdade essa execuçãozinha toda, e colocar dentro da condição do while. Olha que legal. Por quê? Porque enquanto dados receber alguma coisa, o while vai continuar funcionando. Essa é a sacada. Enquanto dados receber algo lá do MySQL, ele segue executando. Então essa vai ser a alteraçãozinha que nós vamos fazer. Agora, vendo funcionar, vocês vão achar isso mais fácil de entender. Tá, e o que é que a gente quer que execute? O que é que nós queremos que execute? Nós queremos que execute, primeiro, essa parte aqui. Ver se vocês me entendem, porque é uma repetição, né? Vocês têm que imaginar que quando o select tem várias linhas, eu tenho que andar linha a linha e fazer o seguinte. Pega os dados lá do banco dessa linha, associa para as minhas variáveis, joga na tela. Aí é uma repetição. Volta. Pega os dados do banco, joga para as minhas variáveis, joga na tela. Entende? Essa é a rotina que tem que ser feita. Então aqui o que a gente faz? Nós vamos ter que repetir a parte onde a gente associa os dados às variáveis, vindas do MySQL, e também a parte onde a gente imprime esses dados na tela. Então aqui, ó, dessa maneira, fazendo o teste, temos lá o nosso resultado. Vamos ver se vocês conseguem enxergar isso aqui. Ainda não é o ideal, né? Percebe-se? Por que não é o ideal? Porque tá meio estranho, né? Tá meio desorganizado isso aí. Mas é o que nós queremos, né? Vieram os dados ou não? Vieram, né? Veio lá o título do primeiro disco, que era Beauty. Veio o segundo título lá, Goodbye Country. E veio o terceiro título, que é Glee.
Tá, então aqui, ó, o que a gente está vendo? A gente está vendo que listou os dados, porém, meio desorganizados. Então aqui eu vou ter que montar uma maneira disso aí ficar melhor, né? Sei lá, pode ser, por exemplo, como está repetindo, posso dar uma linha em branco aqui antes do que está trazendo, né? Uma linhazinha em branco aqui para ficar legal, ó. Daqui a pouco eu posso botar um HR aqui no fim, certo? Para ficar mais separadinho. Só isso aqui já vai dar uma diferença. Olha só botar um BRzinho antes e um HR aqui no fim já vai melhorar um pouco a estética lá. Olha lá. Tá vendo? E o que é muito importante vocês entenderem, tá? Antes da estética, que isso vem antes. A gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Por exemplo, o while, o que vocês têm que entender? Que tudo que está entre as chaves é repetido várias vezes. Nesse caso, o que a gente está tendo como condição para repetição? A nossa condição é que exista dados aqui. Estou tentando fazer um desenho aqui para vocês. Aonde existam dados? Lá no SQL que foi executado. Qual SQL? Aquele lá de cima. Select asterisco for all CDs. Tá, então, o que o asterisco for all CDs trouxe? A gente sabe que veio 3 linhas. Mas eu estou dizendo o seguinte, vocês nunca vão saber quantas linhas tem de fato. A não ser que vocês fiquem olhando o banco lá a cada segundo. Então isso tem que ser bem importante para vocês. Ó. Por que essa criação de variáveis fica dentro do while? Porque a cada execução do while eu trago uma linha diferente do SQL. Então isso tem que estar muito claro para vocês. Então na primeira execução, a variável título possui um dado que corresponde à primeira linha retornada do SQL. Na segunda execução ele já não tem mais aquele dado, tem o próximo. Por isso que a gente joga essa parte aqui e a outra parte também ali embaixo. Tá? Porque é a parte onde os dados são trazidos para as variáveis e é a parte onde os dados são exibidos. Então isso tem que estar claro para nós. Então, para a questão de estética que está faltando, o que a gente faz? Eu sugiro a vocês que, sempre que forem usar includes, deixem lá no topo da página de vocês. Certo? E essa parte aqui, que a gente usa o banco, aí sim a gente leva lá para o meio da página, que é onde nós queremos que a listagem apareça. Correto? Precisa levar tudo? Não. Não precisa. Na verdade, o que tem que vir para cá é apenas a parte onde os dados são realmente exibidos, tá? Então aí vai muito do jeito que vocês estão fazendo para ver se ficou claro ou não. É uma escolha de vocês. Ó, aqui eu estou fazendo para que fique fácil de entender, né? Alguns vão querer provavelmente deixar essa parte aqui, ó, do SQL. Parará. Pode deixar tudo? Aqui dentro? Pode deixar. Sim, ó. Aqui eu já fiz a mudança. Dá uma verificadinha se não ficou nada errado. Dou um F5 agora. Agora sim, né? Já melhorou. No final tudo é HTML. É isso que vocês têm que lembrar. No final das contas, quando tu usa PHP, no final das contas é HTML. Então eu tenho que pensar assim, como é que começa uma tabela? Table, né? Então nós vamos fazer isso. Table. Ó, notem, eu estou montando fora do PHP. Então aqui eu estou usando HTML puro. Certo? Como é que começa uma linha? TR. Como é que termina uma linha? Barra TR. O que eu quero que tenha no cabeçalho da minha tabela? As informações lá dos campos. Lembram? Primeira linha criada com os dados então lá do banco, né? Que eu queria. Se eu visualizar isso aqui, como isso é HTML, não teremos problemas, né? Olha lá embaixo. Ok. Embora esteja fora da ordem ainda, né? Tudo bem, não há problema ainda. O que faremos? Agora é o seguinte, a gente tem que lembrar assim que... O problema é de acentuação, de novo... Não usa acentos por enquanto, porque acentos só atrapalham nessa hora.
Por enquanto deixa eles Tu quietos. pode usar o PHP para cada uma dessas linhas aí, usando o eco, É uma isso. variável. E isso que nós vamos fazer. Só antes eu vou fazer o seguinte, como eu comecei a tabela aqui, eu já vou lá, depois daquele PHP, e isso, vou terminar ela, para não ficar meia boca, né? Fecha o tab lá embaixo do PHP. Isso, lá embaixo do PHP. E os nossos dados, aqui onde a gente dá esse eco aqui, ó, nós vamos ter que montar de uma maneira que fique melhor. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou deixar aqui só as variáveis para facilitar. Eu estou alterando o código anterior que a gente fez, né? Vou deixar só as variáveis para ver se a gente enxerga aqui uma maneira. Lembrando que como isso aqui está dentro de uma repetição, vai nos facilitar um bocado, né? Então vamos ver. Ah, esse loop é uma coisa linda, né? É. Ó, eu É vou... uma coisa que inventaram. O que a gente pode pensar aqui? Vamos pensar o seguinte, cada vez que vier uma linha de dados tem que criar uma linha, não tem? Cada vez que vier uma linha de dados nova, tem que trazer uma linha da tabela, né? Então isso aqui tudo consiste em uma nova linha de dados. Então eu vou criar uma nova linha na tabela e vou encerrar ela aqui no final. Correto? Sim ou não? É, aparentemente sim, né? Se tu diz. Tu diz. Eu só estou tabulando o código para vocês enxergarem que eu estou Tá, ô professor, montando. e se não fizer isso aí? Se não Vai fizer, ficar tudo esculhambado? vai ficar esculhambado. Não fizeram o quê? Tu diz os tabzinhos? É que o TR ele cria uma linha, né? Então eu estou obedecendo a hierarquia de uma tabela aqui. Aí tu tá mandando ele imprimir uma linha com as três variáveis, né? Exatamente. Com três campos diferentes. Ó, tô fazendo bem Tá certinho colocando o HTML misturado ali no meio do... do PHP. Então aqui a ordem já está corrigidinha. Se a gente testar de novo, já tem que estar melhorzinha. Isso. Bom, assim, ó, fazendo... Qual é o avanço disso aqui? Fazer um CSSzinho, né? Dar um estilo bonito lá para a tabela e deixar a coisa mais estilizada. Aí é com vocês, né? Aí vocês já sabem fazer, então